Pessoal, muito bom dia. Vocês perceberam como é bom ter amigos, não é? Fantástico, né? Ela só esqueceu de dizer que eu sou um grande palestrante. Inicialmente, nós gostaríamos de agradecer a oportunidade, porque, como lembra Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, servir é a honra que nos compete, não é verdade? E, segundo, também não podemos deixar de citar o parabéns que temos que dar para todas as meninas pelo seu dia de hoje. Na realidade, não é só o dia de hoje, né? Porque o respeito às mulheres é algo que é hoje e todos os dias, mas com a data marcada, os nossos parabéns. Bom, o nosso assunto da manhã, como vocês já puderam ver, é o poder da linguagem, que está relacionado nessa obra Fonte Viva, na lição de número 43, cujo título é Linguagem. Na realidade, nós gostamos sempre de falar dos livros que são apontados ou de itens que nós mencionamos, para não ficar uma informação perdida. Na realidade, essa obra, bem como a que foi lida aqui, entre outras, porque Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna, Pão Nosso, etc., eles não são livros simplesmente de mensagens. São livros onde o autor espiritual, através do médium já citado, ele trabalha o Novo Testamento, ou seja, os evangelistas, cartas de Paulo e Atos dos Apóstolos, versículo a versículo, ou seja, parágrafo a parágrafo. É tão interessante nós notarmos, porque tem uma relação com uma experiência, uma personalidade de Emmanuel, e aí aqueles que tiveram a oportunidade de ler ou estudar o livro Renúncia vão encontrar o Padre Damiano, que é muito amigo da protagonista do livro, que é Alcione. Você leu, você se lembra, e o Padre Damiano, em determinada conversa com Alcione, faz uma recomendação, e é uma das personalidades de Emmanuel. Ele faz uma recomendação sobre o Evangelho do Cristo que é altamente significativa. A história se passa no século XVII, na Espanha. E ele diz para Alcione que o Evangelho do Cristo é tão rico que não deveria ser estudado capítulo a capítulo, e sim versículo a versículo, ou seja, parágrafo a parágrafo. É de uma intensidade esse trabalho de Emmanuel que por vezes você encontra o mesmo versículo em obras distintas, analisado de forma diferente. E o mais curioso, a natureza não dá saltos, né? Porque na personalidade de Damiano, 300 anos depois, ele mantém uma estrutura que é uma beleza, por isso que a natureza não dá saltos. A evolução é algo que não se processa assim, não? Ela se processa num círculo, não é? Numa espiral de linhas concêntricas, porque se fosse separado daria saltos. É claro que nós podemos alavancar a nossa evolução, evidentemente, mas é interessante porque nós vemos as mesmas características. E Emmanuel, nesta lição, ele vai pegar esse versículo de Paulo dirigido para Título, que Paulo faz a seguinte menção: linguagem sã e irrepreensível, para que o interlocutor se envergonhe, não tendo nenhum mal de dizer de nós. Temos que fazer uma observação sobre as colocações que são feitas, os registros, as traduções e as interpretações que foram feitas em relação ao Evangelho, às cartas de Paulo, etc. Não é? Nós temos que lembrar que Paulo vai desencarnar no reino de Nero, quando era imperador o Nero, no ano de 64. Então nós temos aí quase 2000 anos, né, em relação àquilo que foi escrito e as traduções que se passaram. Porque buscando Jesus dentro dessa estrutura, que é a respeito do poder da nossa linguagem, Jesus diz assim, e aí eu vou ter que ler aqui, eu não estou conseguindo ver: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca
fala do que está cheio do coração. Estão em Lucas, no capítulo 6, versículo 45. No entanto, também há um registro em Mateus, que ele diz o seguinte: raça de víboras. Vamos parar para pensar. Imagine um espírito crístico, né? Senhor planetário, alguém que diz, quando está crucificado, eles fazem uma intercessão a Deus, dizendo que eles não sabem o que fazem. É interessante verificar, porque Jesus fala em aramaico. O aramaico, se você tirar uma consoante, não uma vogal, uma consoante de uma frase, você muda o sentido da frase. Você tirando uma consoante. Efetivamente, dentro dessa estrutura, seria a mesma coisa que a Larissa, que veio de fazer a direção, por exemplo, chegasse para nós e disse assim, raça de víboras. Vocês vão, peraí, não é verdade? Não faz sentido, não é verdade? Não é uma realidade. Como não faz esse sentido quando ele diz lá na cruz, Eli, Eli, lama sabachthani, que significa, Pai, Pai, por que me desamparastes? Como um espírito que diz, eu e o Pai somos um. Ele não está dizendo de perda de individualidade. Ele está dizendo de que ele vive na mente cósmica. O que não dá nem para imaginar o que seja isso. Assim, de uma forma bastante grosseira, uma comparação bem diminuta, seria a mesma coisa que meter um chip no cérebro e conseguir conscientemente registrar tudo o que está se passando no planeta nesse exato momento. O que é impossível. Por exemplo, o nosso cérebro faz registros que não traz para o consciente, senão nós não administraríamos. O que está, vocês estão me ouvindo, mas não estão só me ouvindo. Vocês estão registrando outros acontecimentos, por exemplo, o som do ar-condicionado. Que a gente traz para o consciente quando foca o assunto. Então, imaginemos viver numa mente cósmica. Ora, um espírito que viva numa mente cósmica não pode dizer, de repente, não faz sentido. Por que o senhor me abandonou? Percebe? Como não faz sentido a colocação, raça de víbora. Como podeis falar coisas boas sendo maus? Outro contrassenso na relação de que eles não sabem o que fazem. Olha, outro contrassenso. Mas aí sim, a condição do ensinamento que faz sentido para as nossas reflexões, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Não quando nós temos tempo de dourar a pílula. Dá tempo. Quando dá tempo, aí a gente consegue dourar a pílula. Mas quando os interesses são atacados de imediato, a gente abre o arquivo, que não é mais aquela gavetona de metal que puxava e vinha aquele bafo de naftalina para exatamente proteger a papelada lá dentro, das traças, e você ia, hoje você dá um toque ou até dá um comando por voz. Daqui a pouco o comando por onda cerebral. Já existe, mas ainda está muito caro para nosso acesso. Mas você vai comandar por ordem cerebral o computador, seja lá o laptop, o celular, enfim, como a coisa está evoluindo. Nós verificamos que quando o interesse é atacado, aí a boca fala daquilo que está cheio o coração. E é tão interessante porque aquilo que nós falamos, nós interferimos no ambiente onde nós temos regularidade, não só no nosso lar, onde nós temos regularidade. E o que é mais interessante ainda é que com os estudos que nós vamos fazendo no Espiritismo, que na realidade não é novidadeiro, é o cristianismo redivivo, nós vamos verificando um ponto bastante interessante. Nós não só agimos só nesta dimensão. Quando nós articulamos a palavra, nós já não vou ficar aqui entre quarta e quinta, mas na quarta e na quinta dimensão, nós já lançamos o pensamento. Como o pensamento é energia e energia é matéria, nós já colocamos matéria mental a influenciar e ser influenciada, e isso não é vai e volta, é online, ok? É a influenciar e ser influenciado de acordo com os nossos interesses e desejos. Tanto é que
Por isso que nós dissemos a princípio, a gente vai dando alguns exemplos, ou vamos ilustrando para a gente fixar a informação. Se nós vamos trabalhar em transcomunicação instrumental, que é falar com determinados ambientes dos espíritos através de computadores, etc., ainda num estágio muito rudimentar. Rudimentar por quê? Porque a nossa tecnologia está só como parâmetro. André Luiz disse ao Chico que nosso lar está 100 anos na nossa frente. Eles vivem uma realidade de 2126. Em 1944, quando foi lançado o livro Nosso Lar, aliás, durante décadas, ele foi considerado um livro que parecia ser de ficção científica. Porque a tecnologia que existia lá, nós ainda sequer tínhamos ideia. Ainda existe tecnologia que nós estamos agora trabalhando, que é o movimento do veículo por eletromagnetismo sem trilho. Nós temos com trilho. E é tão interessante nós brasileiros, não é, pela nossa criatividade, que na Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com uma universidade israelense, está se trabalhando num veículo de movimentação por eletromagnetismo sem trilho. Mas veja, o livro é de 1944. Em 1944, eles viviam 100 anos à nossa frente. Significando dizer também que esta condição de evolução interfere tremendamente. Então, se nós trabalhamos num serviço de transcomunicação instrumental, o problema é a nossa tecnologia, não é a deles. Seria mais ou menos você pegar o seu iPhone, via de regra, né, e falar com um StarTech. Eu já estou mais moderno, hein? Não estou nem falando do tijolão, lembra do tijolão? Sim. Você não tem idade para isso, para lembrar dessas coisas. Mas existiu uma coisa dessa, não é? Existiu. Você podia usar como telefone ou como arma, inclusive. Né? Mas o StarTech era um que você colocava sacava ele e tinha várias baterias, porque aquilo lá só tinha uma telinha lá verdinha, o máximo que você escrevia lá era bom dia. Na hora que você abria para você. Imagine você tentar uma comunicação hoje. Não é? Esse é o ponto. Por isso que é tão rudimentar. Só que tem um detalhe. Quando você participa de uma reunião dessa, a resposta vem primeiro do que a pergunta que você articula. Ok? Então você tem que treinar com o grupo, porque quando você você tem que esperar, vem a resposta, as pessoas ficam todas olhando e você diz, a pergunta foi essa. A sensação é que nós pensamos e falamos ao mesmo tempo. Não é essa a sensação? Isso não acontece. Primeiro é o pensamento, depois é a articulação da linguagem. Veja então, quando a gente fala em relação do poder da linguagem, que nós agimos, até porque nós somos seres multidimensionais. Nós não vamos falar de tudo aqui, nós vamos falar só o básico de Kardec. Nós agimos em 2 planos, não é bem assim, porque é mais do que isso, mas 2 planos ao mesmo tempo. E como dissemos, influenciando e sendo influenciados ao mesmo tempo. Com essa situação, não é? Tanto é uma realidade, pegando aqui o exemplo, materializando o exemplo para nós, e você deve conhecer esse cidadão aqui, Masaru Emoto, que desencarnou em 2014. Ele fez um trabalho fantástico, que foi chamado de pseudociência. Toda vez que eu não concordo com alguma coisa, eu chamo de pseudociência. Pessoas que se tratam com acupuntura, como é o meu caso, e de muitos outros aqui, ou com homeopatia, também é chamado, por vezes, de pseudociência. Mas, no entanto, você faz cirurgia na China de grande porte, abrindo tórax, por exemplo, com anestesia através apenas da acupuntura, o que é impressionante, e é falsa ciência. A homeopatia, né? Para falar da homeopatia, você faz as diluições de tamanha intensidade que chega um determinado momento que, se estiver usando uma erva, são tantos os outros produtos, que você não identifica mais quimicamente, você não identifica mais a erva. Mas se você colocar aparelhos que meçam a vibração da erva e da diluição, você encontra a mesma vibração, significando que
a agulha ou a homeopatia, entre tantos outros, age no perispírito e no duplo etérico, depois vai para o corpo. A anestesia, a ligação corpo-perispírito. Por isso que nós somos anestesiados, porque no perispírito vai agir a energia do produto. E o Masaru Emoto fez o trabalho que é muito conhecido de todos, temos certeza, que foi colocar água, que é o elemento de maior absorção, o elemento de maior absorção que existe no planeta é a água, de vibrações, de energias, não só, ele colocou a água debaixo de música e palavras. Depois ele congelou e colocou os cristais no microscópio e deu essas fotos que muita gente conhece, a água colocada sob uma sinfonia do Mozart, da Imagine do John Lennon, de amor. Esse Fujiwara Before e After é porque a Fujiwara é uma das represas do Japão, que ele pegou a água in natura e depois submeteu a palavras de amor, de boas palavras. E também, né, de paz, de agradecimento, e eu vou matar você. Olha o que a gente produz com determinadas expressões, lembrando que a gente está agindo na dimensão espiritual também. Mais algumas que se repetem, né, mas aqui sob o som de heavy metal, nada contra heavy metal, né, de novo, e quando a gente chama alguém de tolo. Percebe a influência que nós vamos impregnando. Aí entra o convite que é feito, e não é pelas casas espíritas, porque as casas espíritas replicam aquilo que Jesus implementou no planeta, na casa do Simão Pedro, que foi o Evangelho no Lar. O convite no Evangelho no Lar não é só um transmutador de energias ambiente, ele também faz isso. Ele é, na verdade, um ponto de referência, de estudo e de estímulo à espiritualização do ser. Essa é a proposta do Evangelho no Lar, mas não só. Ele faz uma transmutação energética, que é a mudança da energia no ambiente. Por isso que, se você não faz, o convite é de Jesus, que os centros espíritas replicam. Você encontra em Jesus no Lar, na obra de Ney Lúcio pela psicografia de Chico, no primeiro capítulo, é o convite de Jesus, porque o que acontecia na casa, pode acontecer na nossa casa, acontecia na casa do Simão Pedro. Eles também, às vezes, tinham seus entreveros, eles estavam sob o jugo romano, imagina, eram ditadores, a vida não valia nada, então saíam reclamações, claro que saíam reclamações, eram pessoas normais, e o Cristo convida exatamente a implementação do Evangelho para que essa mudança não se dê só no comportamental, mas também influencie o ambiente onde nós vivemos. É tão simples verificar isso, que a condição, não só do que se fala, mas daquilo que se pensa, pode ser constatada se você entrar, por exemplo, num pronto-socorro. Você percebe uma energia diferente de uma maternidade, não é verdade? Por que isso acontece? Porque, claro, dentro do pronto-socorro tem urgência, tem medo, tem desconhecido, etc. Numa maternidade tem o quê? Esperança, beleza, né? Até os bebês parece que tem cheiro de bebê, né? Isso é uma coisa impressionante. Eu nunca senti cheiro, enfim, mas tem cheiro de bebê. É algo totalmente distinto. O ambiente tem um perfume, por vezes, que não é permitido, flores e coisas do gênero, porque tem mamães que são alérgicas, ou o bebê, inclusive. Mas você, às vezes, sente, como você sente na casa espírita em determinados momentos, você sente, quando não no seu lar, você sente perfumes de flores e coisas do gênero. Por quê? Porque a vibração ambiente proporciona, não só pelos mentores, mas por nós também, pelo nosso foco. O nosso foco é outro, não é verdade? A gente vem numa casa espírita com focos completamente diferentes. Não é que nós sejamos diferentes do dia a dia, mas é o nosso momento de expressão maior, de querer mudar uma história que pode estar sendo muito bem escrita. Se ela está bem escrita, melhorá-la.
se ela não está tão bem escrita, não é? Reescrevê-la, o que é a oportunidade da reencarnação. Por isso que é interessante que nós vamos buscar alguns dados científicos que já são um tanto quanto, alguns deles até já um tanto quanto velhos nesse processo, que é exatamente o psicólogo Albert Mehrabian. Ele nasceu em 1939 e continua ainda trabalhando. Em 1967, é interessante verificar, foi o primeiro nas pesquisas sobre a linguagem não verbal. Se você é bem ou bom observador, ou boa observadora visual, você viu uma data lá no Fonte Viva, não viu? Você viu uma data na capa do Fonte Viva? Qual foi? 56? 1956. Exato, 1956. Um ano fabuloso, porque esse livro tem 70 anos. E ele é um ano fabuloso porque foi o ano que eu nasci. Olha, muita pretensão. Mas enfim, mas foi o ano também que o filme Os 10 Mandamentos ganhou Oscar de efeitos especiais quando fizeram aquele mar aberto de gelatina, para se ter uma ideia. Não é que o Charlton Heston abre o mar, era feito de gelatina. Foi Oscar de efeitos especiais. Para nós hoje, com a inteligência artificial, isso não é brincadeira de criança, se é que é. Mas, olha que interessante, né? Porque ela lembrou-se da data, 1956, haja observação, hein, não é qualquer um. E em 1967 é que o Albert Mehrabian fez uma proposta, mas não só. Uma série de análises de milhares de entrevistas e negociações comerciais comprovaram que a linguagem não verbal responde por mais de 60% das mensagens transmitidas. Você não fala só com a palavra, você é um todo no processo de comunicação, ok? E aí é interessante que a voz, né, a comunicação, ela é muito mais do que as palavras que nós expressamos. Ela é composta por 3 itens, que são palavras, corporal, não verbal e tom de voz. São 3 itens. É tão incrível que nós vamos ver lá a pizza lá que o Mehrabian fez, mas a voz não é determinante no processo de comunicação. Ela responde por menos, mas apesar de responder por um percentual menor, André Luiz, nesse livro, Apostilas da Vida, no capítulo 16, A Língua, diz o seguinte: não obstante pequena e leve, a língua é indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Olha que beleza, hein? Apesar de ser um músculo, ela não cresce. Imaginou se a língua crescesse quando a gente falasse mal da vida alheia? Não cresce. Olha como Deus é bom. Às vezes fica afiladinho assim, né? Tipo serpente. Cortadinha no meio. Mas ela não cresce. Mas olha o que André Luiz diz. É indubitavelmente um dos fatores determinantes no destino das criaturas. Dá uma olhada nisso, que significa o conteúdo verbal, 7%. O conteúdo não consigo, tom de voz, 38%. E o não verbal, gestos, postura e expressão facial, 55%. Ela representa só 7%. E o André Luiz diz que, indubitavelmente, né, dirige o destino das criaturas. E na lição 43, né, do Fonte Viva, que você observou inclusive a data, Emmanuel, são 11 anos de diferença, faz a seguinte colocação: expressão, maneira e voz. Ou seja, a mesma coisa. É apenas uma questão de sinônimo. Significa que nós descobrimos, nós não criamos. Não é incrível? Nós descobrimos. O Criador é Deus. Tanto é que nós vamos aqui, talvez já tenha sido elemento de estudo, o livro Os Mensageiros, de André Luiz, pela psicografia do Chico. Você vai encontrar, quando o André Luiz vai no Campo da Paz, e ele está conversando com o Alfredo, que é o dirigente, ele de repente vê uma tela, que é o Martírio de São Denis.
O martírio de São Diniz é aquele que não abjurou em relação ao Cristo, e os carrascos cortaram-lhe a cabeça, e o corpo do Diniz abaixou e pegou a cabeça. E aí, claro, né, os carrascos saíram correndo e alguém gritou, milagre! E aí ele virou um santo. Ok? Mas isso é possível. É possível porque são vários fatores que podem tornar possível. A utilização depende do espírito, né, da elevação do espírito, a utilização do fluido vital, ou fluido elétrico animalizado, se você gostar de ectoplasma, é tudo a mesma coisa. A utilização do que vitaliza o nosso corpo, nesse momento, que é uma situação de choque, o espírito, o Diniz, tendo condição, ainda movimentou com exatamente aquilo que a gente recebe quando está recebendo o passe. Do passista, parte é fluido vital e, obviamente, a ligação com os mentores são os fluidos espirituais. Mas estamos falando do que vitaliza o nosso corpo. É possível o comando e ter acontecido dessa maneira. Como, se não foi desse jeito, espíritos agindo, utilizando do fluido vital ou do ectoplasma, que é como acontecem os processos conhecido comumente como materialização, que na verdade é a aparição tangível, né? Que o espírito tem, o médium cede ectoplasma, que é do citoplasma da célula em grande número, cede em grande quantidade, todos nós temos, né? Todos nós temos, e o que queima o ectoplasma é a luz branca, por isso que a luz do sol queima o ectoplasma, porque todos nós emitimos um pouco. Se não fosse assim, tinha espíritos se materializando para tudo quanto é lado. Não é verdade? Essa é uma coisa impressionante. O que acaba acontecendo é que espíritos se utilizando do ectoplasma do Diniz, fez o processo acontecer. Então, não tem nada de místico, nem de milagreiro, nem de coisa alguma. E na materialização de espíritos, o espírito se reveste desse material e pode ser autorizado, tocado e coisas do gênero, né? E todos nós veríamos, porque não é um processo que exija a mediunidade da clarividência. Bom, a gente dá as explicações para que as informações não fiquem no ar, né? Tem aonde encontrar, etc. Ele olha e diz assim, belíssimo esse quadro do sacrifício de São Diniz, o original está no Panteão de Paris. E aí o Frido diz, não, o original é este aqui. O que está no Panteão de Paris é a cópia. Porque o Bonnat, o pintor, quando dormia, saía do corpo e vinha aqui e olhava a tela. Quando despertava de manhã, dava continuidade na pintura. Olha que fantástico. Ver lá para onde você está saindo e o que você está fazendo quando você sai desse corpinho que Deus lhe deu. Porque aí não tem situação, não tem prisão, né? Está liberado geral. Por isso que, olha o convite, não é? De nós fazermos uma boa leitura, de nós estudarmos, de nós fazermos a nossa prece para uma continuidade, porque a vida não cessa no momento que nós estamos repousando. Há um contínuo, né? Com a nossa interferência de acordo com os nossos interesses e os nossos desejos. E essa influência que nós temos, né, na linguagem diretamente, a palavra ela pode ajudar ou prejudicar quem a utiliza e quem a recebe. Por isso que mesmo diante de problemas, não transmitir desequilíbrio através da palavra. Madre Teresa em Calcutá, quando encarnada numa entrevista com um repórter da BBC, ela disse o seguinte: eu não permito que uma pessoa que chega à minha frente saia da minha frente sem que esteja melhor do que quando chegou. Não é fantástico? É uma proposta, a gente fala de caridade, mas eu não tenho tempo. Olha que proposta caritativa, é caridade. A pessoa chega, você a recebe. Aliás, é André Luiz que faz essa recomendação no livro Sinal Verde, que ele diz o seguinte: trate os seus familiares como se fossem visitas. Está ouvindo isso? Como se fossem visitas. O que você faz com a visita? A não ser aquelas que você bota a vassoura atrás da porta. Né? Fora isso, o que você faz com uma visita, se não tratá-la extremamente bem? Mas fato?
Veja, olha a proposta caritativa, a caridade, que a pessoa não saia da sua frente melhor do que quando chegou. É uma proposta. E é tão interessante esse aspecto em relação à palavra, a influência que tem daquilo que nós podemos dar, que André Luiz faz a seguinte observação no livro Agenda Cristã. Ele diz o seguinte: o mal não merece comentários em tempo algum. Por que não merece comentário em tempo algum? Porque eu me ligo energeticamente com aquilo que eu estou comentando. E óbvio, se eu me ligo energeticamente com aquilo que eu estou comentando, eu absorvo essas energias, que pode ser de opinião de uma empresa, não é verdade? Cada empresa tem uma opinião. A gente recebe o quê, né? Veja, mas eu me conecto com o problema e absorvo, mas é um processo de retroalimentação. Eu sou alimentado e alimento. Absorvo e também faço o quê? Coloco em relação, por isso que, olha a recomendação do Cristo, e está mais completa, depois você dá uma olhadinha, em Marcos, Evangelista Marcos, capítulo 13, versículo 33. No 13 e 33 de Marcos, você vai encontrar uma outra palavra antes. Ele diz assim: olhai. No aramaico não existia autoanálise, autoconhecimento, né? Uma língua extremamente limitada. Se achava até que ela era morta, mas acharam duas vilarejos na Turquia que eles falam aramaico. É extremamente limitado, tanto uma consoante muda o sentido da frase. Ele diz olhai, significa, não é olhar a vida do vizinho, é mergulho em si mesmo, olhai, vigiai e orai. Muda ou não muda? Porque eu não vigio se eu não me conheço. Eu não tenho que vigiar. Eu preciso me conhecer em alguma coisa para poder ter vigilância. E a oração que me fortalece a autoanálise e a vigilância. Olha como a coisa se encaixa, faz sentido, né? Jesus é lógico, ele faz sentido para nós. Tanto é que Hermes Trismegisto nem se sabe se existiu. Ele é confundido com o deus Tote do Egito. Mas tem muita informação atribuída a ele. Ele diz: nós precisamos pensar e não sermos pensados. Se eu não busco me conhecer para que eu possa me vigiar e possa usar da prece para o fortalecimento desses outros dois aspectos, o fortalecimento de mim mesmo, eu vivo ao sabor do pensamento dos outros. Por isso que ele diz: nós precisamos pensar e não sermos pensados. E essa conexão, a boa notícia é que ela é diuturna, é 24 horas por dia, porque se tem uma glândula que se chama pineal, aqui já foi chamada de epífise, e se você enfiar um dedo aqui e outro aqui no meio, você vai desencarnar primeiro, mas você vai acabar encontrando ela no centro do seu cérebro. Pineal, porque ela lembra uma pinha, né? Tem às vezes o tamanho de um grão de arroz ou de uma ervilha. Ela é, segundo André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, ela é a glândula, e também no Missionários da Luz, ela é a glândula da vida mental. Significa que ela atua 24 horas por dia, então não importa se eu estou dormindo ou não. Ok? E ela é uma estação emissora e receptora daquilo que nos interessa em tempo integral. Daquilo que eu sou e daquilo que me interessa. Em tempo integral. Percebe como Jesus, mais de 2.000 anos atrás, faz uma observação, né, para nós, em relação, não é a vigilância só daquilo que eu precise melhorar. Porque muitas coisas nós já temos boas em nós. Então, quando eu me conheça, eu posso estimular e ser ainda melhor. É como qualquer atividade que nós estejamos, dentro do lar ou fora dela. Quanto mais nós exercitamos, melhor nós ficamos nela. Então não é uma realidade só de coisas, porque se o planeta tivesse aquilo que é exceção nos periódicos, né, nos jornais, na mídia, de uma maneira geral, se aquilo ali fosse que é exceção,
e fosse a realidade da existência, efetivamente esse planeta não existiria mais. 8 bilhões de criaturas fazendo coisas inadequadas. Né? O que é a notícia? A notícia é o que sai fora da regra, não é isso? Vira notícia. Quer ver uma simples? Eu sempre uso esse exemplo. Se eu sair daqui e for mordido por um cachorro, é notícia? Não, porque tem muita gente que é mordido por cachorro. Mas se eu sair daqui e morder um cachorro, eu viro notícia, não viro? Expositor louco morde cachorro, o cachorro passa bem, expositor foi internado. É óbvio, virou notícia, porque sai da realidade. É exatamente esse aspecto que a gente precisa estar atento, e principalmente na lição de André Luiz, né? O mal não merece comentários em tempo algum. Por isso que em relação à questão do respeito das dores alheias, cada pessoa carrega dificuldades, enigmas e dores. Não é justo aumentar o peso do próximo com queixas, aspereza ou maledicência, até porque os efeitos negativos da má expressão criam: a queixa desencoraja, a aspereza fere, a maledicência confunde, e a expressão mal conduzida nos afasta da verdade, da bênção e do amor. Querem ver um exemplo simples? Você conhece alguém que se queixa de tudo, de todos e de si mesmo? Muita gente conhece. É tão impressionante porque essa pessoa, energeticamente, ela cria uma redoma em volta de si mesmo, e médiuns que têm clarividência podem constatar isso. Cria-se uma redoma energética, e o que penetra é aquilo que tem ligação com o plano mental da criatura. Se é queixa, reclamação, é o que entra, o que faz conexão. O que vem de positivo faz isso, bate e volta. E a criatura vive inspirando e expirando isso dentro dessa redoma, com os links de acordo com aquilo que vive. Por isso que só piora. A pessoa, com o passar do tempo, vai piorando, porque você, em tempo integral, não é? E as conexões, e tudo aquilo que, claro, que isso tem um limite, né? Há um momento, é a mesma coisa que você que dirige o seu veículo, se você deixar o trincadinho no vidro. Com a torção que acontece, chega uma hora que você perde o vidro se você não fizer nada, não é assim? É a mesma coisa essa relação, porque como a nossa essência é uma essência divina, foi Jesus que disse, né? Ele lembrou lá o Salmos 82, versículo 6, ouvistes, porque nos Salmos diz assim: sois deuses, filhos do Altíssimo. E ele diz: ouvistes, sois deuses. Aí ele faz o complemento, porque a Boa Nova tinha que entrar em cima do Velho Testamento, porque tinha que servir de base, era aquilo que era conhecido. Porque Evangelho significa Boa Nova, não dá para trazer uma novidade em cima de coisa alguma. Então ele encaixava, diz: ouvistes, sois deuses. Aí ele encaixava: podeis fazer o que faço, e muito mais. E assim, sucessivamente, em vários ensinamentos. O que acaba acontecendo é que, veja a realidade da situação. Como nós somos essencialmente amor, chega uma hora que a gente não se suporta. Mas a mudança não é assim. É uma rachadura no vidro. É como rachadura em represa, começa a vazar. Só que o contrário é verdadeiro. Por isso que você pega um livro Libertação, estamos aqui indicando um outro de André Luiz também, onde você vai encontrar uma figura que é o Gregório, que é a mãe de Gregório, que é a Matilde, diz assim: eu acompanho meu filho há 700 anos, só sendo pai. Nos últimos 650 anos, ele sempre foi muito cruel. Nos últimos 50, ele continua sendo cruel, mas menos cruel. O indivíduo começa, o desgaste é tamanho, é só você testar. Você tem um aborrecimento muito sério, verifica como é que fica a sua saúde no dia seguinte. Aliás, não precisa ir muito longe. Se nós não dormimos bem esta noite, a má notícia é que o nosso sistema imunológico está avariado. Uma simples noite de sono. Um aborrecimento. Você já percebeu
que acaba, por vezes, trazendo um resfriado, uma gripe, uma dor de cabeça, uma indisposição, etc. Tem uma conexão total. Por isso que André Luiz, lembrando de novo esse autor espiritual no livro Sinal Verde, diz assim: se você for sair de casa reclamando da vida, chutando tudo e todos, de mau humor, etc., peça a Deus uma abençoada faringite. E você vai ficar com problema só para você, não vai contaminar ninguém. Por isso que é interessante verificar o seguinte: nós somos responsáveis por aquilo que nós produzimos no nosso interior. Não é? Coragem, então, para dominar sentimentos e desejos descontrolados, porque a palavra revela paixões e virtudes. Emmanuel diz o seguinte, André Luiz também, na obra já citada: se a fotografia nos revela por fora, aquilo que a gente fala nos revela por dentro. Percebe o cuidado que se tem com esse potencial que é a palavra? Não, nem falando lá da dimensão que o pensamento está agindo, né? Simplesmente nisso. Por isso que tem uma força construtiva ou destrutiva a palavra, porque ela destrói ou edifica, abala ou restaura, fere ou consola. E aí é que entram aspectos, né, que são elementos da linguagem, com Emmanuel fazendo aquela colocação. Expressão, maneira e voz, se não cultivados, perdem-se oportunidades de crescimento, entendimento e elevação. Aí vem então as dicas de Paulo, que ele nos faz assim sugestão importante. Ele diz: equilíbrio na voz, nem doce demais, nem amarga em excesso. Coloque a sua personalidade no processo da comunicação. É você. Imagina se eu chego aqui e diz assim: meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Ah, não, essa parada. Esse cara é louco. Esse cara é louco. Não mesmo. Baixou o santo, alguma coisa aí. O que aconteceu? Não é verdade? Porque não sou eu, não é a minha personalidade, não é você. Então, por isso, nem doce demais, nem amarga, é você. Usando da sua inteligência a respeito do seu processo de comunicação. Paulo não chegou a dizer tudo isso, mas é o que a gente subentende. E ele diz mais: nem branda ao ponto de gerar insegurança, nem áspera ao ponto de quebrar a simpatia. Olha como é, não é? Veja, o cidadão tem quase 2000 anos atrás, dando um direcionamento que o Albert Mehrabian trabalhou em 1967. Incrível, né? E que Emmanuel trabalha em 1956. Para se ver essas conexões que a gente vê entre os espíritos. Não é tempo, né? Porque se nós pararmos para analisar, o que são 2000 anos? Para quem é imortal? O que são... hoje, por exemplo, nós temos a possibilidade de alcançarmos, né, biologicamente, 125 anos de idade. Um detalhe, não é chegar aos 125 anos de idade, você não sabe se você é gente, se é salsicha, se você está saindo, se você está voltando. Isso aí não adianta nada. Mas 125, tem algum candidato ou candidata aqui? Tem. Significa que eu terei que atuar. Aí eu vou ter. Mas é interessante, né? Porque uma senhora mineira, aliás, tem um mineiro, parece. Tem mineiro aqui, não? Olha que beleza! Ela, quando atingiu 114 anos, foram entrevistá-la, ela lúcida, e aí perguntaram para ela: porque mineiro tem o seu segredo. Onde é? Queijo, riacura, galinha, a cabidela, molho pardo. O mineiro tem os seus truques. Aí perguntaram para ela: qual é o segredo? Ela respondeu com 2 palavras: sou feliz. Que incrível, né? E um outro centenário no interior paulista, no interior de São Paulo, no interior paulista, o repórter perguntou para ele: qual é o segredo do senhor chegar ao 100º aniversário? Ele disse assim: basta não morrer. Olha que beleza, cara! Você não morre, você chega. Não é fantástico isso?
Mostra bom humor. Não é bom humor. Até porque Belarmino Bicas vai nos dizer, e faz sentido com o assunto, né? A mensagem se chama Belarmino Bicas. Se você depois quiser dar um Google, você pode ir direto. Essa mensagem está no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos, pela psicografia do Chico. Mas se você der um Google, porque a mensagem é o nome dele, Belarmino Bicas. Ele desencarnou, ele faz a lista. A mensagem, ele faz a lista. Ele desencarnou 22 anos antes daquilo que ele havia programado por ser mal-humorado. Sabe aquele mau humor que se levanta de manhã e diz assim, não fala comigo que de manhã eu sou um bicho. Seja caridoso, caridosa e informe esse bicho que vai morrer mais cedo. Vai. Se tiver estresse, inclusive, for um indivíduo estressado, piorou. Porque o que acontece com o mau humor? Ele é desvitalizador. Ele é desvitalizador de fluido vital. Você toma um passe aqui, recebe uma carga de fluido vital e de fluidos espirituais, e aí de manhã se levanta de mau humor. Sabe o que aconteceu com esses fluidos? Escorreu tudo. Mas é lógico, porque a manutenção depende da gente. Pega lá no André Luiz, no Missionários da Luz, que ele vai mostrar uma senhora e um casal de filhos saindo do centro. A nossa amiga está se lembrando, saindo do centro, iluminados. E entidades desocupadas que ficavam numa esquina lá, não quer dizer que eles vão ficar esperando, o pessoal vai sair do centro. Se achegam para influenciar negativamente. Né? E conseguem isso com a senhora e o garoto, por situações muito extensas. Mas com a menina, que eles vão para cima da menina, né? Que se perde toda essa vitalidade que eles haviam recebido, né? Que pactua com as nossas. E chegam na menina e dizem, não, nós temos problemas, etc., mas temos que continuar lutando, perseverando, etc., porque esse é o desafio. Não só se mantinha como essas energias empurravam, né? Deslocavam essas entidades de próximos a ela. Veja que é nosso, faz parte, é a nossa participação também, não é fato? Então imaginemos se tudo isso nós colocamos em matéria daquilo que nós falamos. Eu e a Márcia, de vez em quando nós vamos começar um comentário, né? Isso não sou modelo para ninguém, ok? Só estou usando de exemplo. Quando a gente começa um comentário a respeito de está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, no mundo da política, no mundo assim, no mundo assado, e que são situações por vezes desagradáveis, a gente se lembra do ensinamento do André Luiz. O mal não merece comentários, em tempo algum. Até porque eu não vou ajudar a alimentar, nem vou ser alimentado. Não significa que a gente vai ser desinformado, mas a informação não pode me formar, porque existem opiniões e eu não posso, né? Assimilar opiniões como um aspecto verdadeiro. Até lembrávamos com a Larissa no início da nossa chegada, o ensinamento de Kardec no livro Obras Póstumas. Ele diz assim, a opinião tem o valor de uma opinião. Só isso. Pode ser de espírito encarnado, desencarnado, seja de quem for. Tem valor de uma opinião. Não significa que seja a verdade. Então, olha os cuidados em relação àquilo que nós nos alimentamos e aquilo que nós colocamos para alimentar os outros. Né? Por isso que a conclusão de Paulo é a seguinte: ideal a linguagem, sã e irrepreensível, de forma que o interlocutor não tenha nada de mal a dizer. Significando dizer que, no momento atual, em situações tão delicadas que nós temos acompanhado, né? Lamentavelmente, né? 2000 anos mais do cristianismo ainda vemos essas situações, mas nós estamos aqui porque foi uma proposta, não é verdade? Porque se não fosse uma proposta nossa, nós não teríamos nem sequer reencarnado, ou já estaríamos desencarnados. E se foi uma proposta nossa, significa que nós estamos aqui para fazer diferente. Né? Até porque o Evangelho de Jesus nos estimula a fazer diferente. Fazer diferente, ou seja, se nós podemos fazer diferente, nós podemos
no círculo com o qual nós convivemos, nós podemos levar a paz, que é o que nós precisamos e é o que as pessoas precisam. Paz. E, falando em paz, nós queremos desejar muita paz a todos.